Olá, boa noite a todos, boa noite. Vamos aqui dar início a mais uma sessão do nosso Futuro Expo 2023. Hoje com a presença do Dr. Jô Furlan, grande especialista em neurowellness e vai por aí afora. Essa bandeira aí que vai já entrar conosco nesse nosso bate-papo de hoje. Vamos ver até se ele já não está por aí. Vamos pesquisar aqui. Jô Furlan. Já está aqui. Vamos ver se você está aí na linha para poder entrar. Assim nós já vamos esquentando os tamborins para começarmos a nossa atividade do dia. Tudo bem com vocês? 8 a 11, então, Olha aí, tá entrando o nosso amigo aí. A tela vai ficar repleta novamente de duas pessoas sem cabelo. Digitais. É isso aí. Esses dias eu já fiz com careca, agora eu faço com mais um careca aí. Graças a Deus aí. Tudo bem. Como é que tá, Jô? Tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. ótimo, querido. Graças a Deus, muito feliz de estar aqui com você. E vamos fazer as nossas coisas, né? Muito bom a gente estar junto de novo, meu amigo. Daqui a pouco eu vou te dar a palavra aí para você dar uma saudação especial. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Gratidão profunda minha, da Lu, da Futuro, de todo mundo que trabalha com a gente há muito tempo, você sabe disso, de ter você conosco nessa live, óbvio, né? Aceitou o convite assim, abate pronto hoje, tá livre, eu sei que você aceita, né? E eu fico muito feliz por isso. E também, principalmente, por você também estar no evento com a gente, né? E é um prazer tê-lo na Futuro Expo esse ano. E você que é uma pessoa que tem tanta... Até o Rubens entrou aí já, olha lá. Rubens Washington entrou aí já, olha lá. Saudação ao Rubens, acabei de ver aí. O Rubens nunca entra, hein? Se ele entrou hoje é porque é por tua causa, pode saber. Ah, que coisa boa, obrigado. É por tua causa que ele entrou hoje aí. O Rubens vive ocupado para cima e para baixo, né? Mas então eu dizia para você que é uma gratidão, uma satisfação muito grande ter você no evento também, né? As pessoas que não te conhecem vão passar a conhecer você hoje aqui. Quem já te conhece e te segue vai continuar vendo aí né, e sabendo mais aí também de você e o que você pode propiciar no evento. Então, eu vou dar a palavra para você fazer uma saudação a todo mundo, né? E falar da expectativa tua de estar no evento e depois a gente vai dando aí um outro bate-papo aí para outras coisas. Fique à vontade. Boa noite, meu amigo. São pessoas que nós temos alguns anos de jornada juntos, né, Marco? Então, o respeito se concretiza. Um beijão para você e para a Lu. Prazer estar aqui. Você sabe que hoje, a hora que eu comecei a soltar nas redes que ia estar na live, meu assessor de imprensa, mas a gente não estava programando até terça-feira, né? Ele foi o primeiro que curtiu. Não, o Marcos me ligou cedo, me ligou cedo. Pode ser? Eu falei, pô, olha que coisa, hoje consigo, né? Tá acertando as coisas. Mas um prazer estar aqui. Eu vou usar só as palavras de Valdir Soares, que é um dos caras que desenvolveu o fitness no Brasil e hoje, quando eu mandei Brasil por muitos anos, né? Ele trouxe a isso para o Brasil. E ele falou, olha, eu não acreditei no que eu vi. Palavras dele, Marco. Eu não acreditei no que eu vi. É sério? Eu falei, é sério. Poxa, mas eu não, você não conhece porque não é a tua área, mas ele conhece você, porque eu já encontrei com o Marco uma vez na IRSA e quis falar com você e não conseguimos porque não houve, você estava em reunião, alguma coisa. Então, é só para a gente entender a dimensão do que está sendo feito, do que está sendo construído. Você é um cara ousado, eu adoro isso, você sabe disso. Né? Até de Se você falar, vamos fazer um evento na Lua, eu vou perguntar para quando é minha passagem. Né? Porque você é um grande realizador. Então, você sempre encontra formas, e eu acho que o apoio que os palestrantes, os conteudistas, acabam fazendo é porque a gente sabe do que você é capaz, né? Você é Lu. E para a gente isso é muito legal. Está aqui falando de um tema
um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a falar, né? Normalmente nos congressos de educação, acho que no último que a gente fez foi em 2015, 2016, ontem, olha que coisa, né? E eu cheguei agora da celebração da minha turma de 30 anos, então eu estava brincando que quando a gente começa a contar as coisas em décadas, né? Então faz mais de 10 anos que estamos juntos. E desbravando, eu acho que essa coisa do buscar os novos caminhos, de procurar encontrar as novas possibilidades, isso é fantástico. Isso é uma coisa. Você sabe que eu sou um cara de palco, adoro palco, e hoje eu estou muito mais à retaguarda e por mais que seja gostoso o palco, a gente tem um limite físico, a gente tem uma questão geográfica, a gente tem uma questão temporal. E as redes e os infoprodutos, eles nos permitem chegar nas pessoas de forma diferente. Talvez não com o impacto que eu gostaria, né, mas sim com um conteúdo que possa tocar de alguma forma. Então, NeuroWellness parte disso. Eu comecei a trabalhar com esse conceito em 2016, depois da minha tese falando sobre demências, mitos e verdades. Então, a partir daí, a gente começou a pensar em como seria cada fase da vida você cuidar do seu cérebro. Porque quando a gente começa a pensar, você trabalha, você é educador físico, você vende essa formação, você tem negócio nessa área, as pessoas vão para uma academia ou pensam em bem-estar, aí começa aquela coisa, não, troca o relógio de pulso. Não. O que uma pessoa dos 25 aos 35 faz é diferente do que quem faz dos 35 aos 45, dos 45 aos 55, e a gente começa a modular isso em 5 anos. Porque dos 55 aos 61, eu vou fazer 56, hoje eu estou mais perto dos 60 do que dos 50. E imaginando, eu coordeno um programa na Unicamp de NeuroWellness para a Universidade da Longevidade. E eu costumo brincar que eu dou aula, às vezes na minha aula virtual eu tenho alunos de 50 anos e de 89 anos. Então é uma pluralidade muito grande. E normalmente eu acabo matando as pessoas, dando exemplo, você vai ver até os 85. Então, eu sempre tenho um aluno com mais de 85 que ele levanta a mãozinha, professor, o senhor acabou de me matar. Né? Então, se a gente for imaginar isso, que nesse público médio, né, a gente tem hoje a idade média chegando a 77, né? Então a gente está falando que nos próximos, em 2000, para a gente ter ideia, eram mais de 10 anos menos, era 66 mais ou menos. O que acontece com isso? Acontece que a gente tem que criar novos processos de aprendizado, porque acabou essa coisa do aposentar, ficar no aposento. Né? Você fecha ciclos. Então a pessoa se aposenta talvez de uma atividade e vai trabalhar em outra. E isso é a diferença. Né? A mente ativa é o que permite que a gente continue buscando novos caminhos. Lógico que quanto maior o grau de estresse, do estresse negativo, do estresse, mais você vai estar correndo o risco de desenvolver certas patologias. Mas quando a gente começa a trabalhar, eu achei muito interessante quando você vinculou o tema ligado à emoção. Você sabe qual é o maior gerador de estresse para a pessoa com mais de 50 anos? Normalmente é a família. E a família por quê? Porque você tem filhos, eu tenho filhos. Então, às vezes a gente eles não nos ouvem, né? E a gente quer falar, e a gente quer orientar, e a gente quer, né? Então eu brinco com o meu aluno dizendo o seguinte: olha, chega para o seu filho e fala, posso fazer uma sugestão? Se ele disser sim, ele abriu a porta. Se ele disser não, engula e fica quietinho. Né? E reze para Papai do Céu cuidar. O que a gente pode fazer? Mas a gente fica se remoendo, existe um processo que vai, né, que não é saudável. Então, quando a gente começa a perceber que o maior desgaste, né, quando a gente começou com essa coisa do wellness corporate, bem-estar nas empresas, as pessoas pensam automaticamente em montar uma academia. Não é isso. O maior fator de desgaste, né, do ser humano numa empresa é relacionamento. É interpessoal. Então, antes de eu pensar, eu brinco, eu lembro que na época, na 2010, eu criei um programa. Então, a primeira coisa, recomenda que a pessoa suba 2 lances de escada. Ele vai deixar de ser sedentário. Ele não vai ter condicionamento físico, mas não vai ser sedentário. Agora, como está sendo, a gente começa a trabalhar bem-estar, né, físico e mental, a hora que eu chego e dou bom dia. Né? Porque esse ambiente vai interferir no processo. Porque a gente fica mais tempo com o nosso ambiente de trabalho, e hoje a gente viu o desafio do home office.
né, do trabalho em casa. Tem, da mesma forma que tiveram famílias que encontraram caminhos de harmonia, deu pau em muita gente. Teve casal que se separou. Por quê? Porque não conseguiu conviver o tempo em casa. Eu lembro muito, eu dei muito tempo, servi em tropa de elite, dei treinamento para o Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, e eu brinco muito, é o militar que vai para casa, porque ele mandava na tropa, ou mandava em alguém. Quando ele vai para a reserva, né, em casa ele nunca mandou. Você sabe que eu brinco, né? Que depois de 30 anos estudando comportamento humano, eu cheguei à conclusão que tem 3 tipos básicos de homem na relação à minha mulher. O primeiro tipo é o homem que a mulher manda nele, é o meu caso, sem a menor sombra de dúvida. O segundo é o que pensa que a mulher não manda nele. E o terceiro é o solteiro, está procurando uma mulher para mandar nele. Aí o cara já mandava no batalhão. Quando ele não manda mais no batalhão, ele entra em. Né? Então você tem o professor entra muito nesse processo. Quando ele se aposenta, como vai ser? Ele se aposenta para parar de trabalhar? Não. Ele se aposenta para começar um novo ciclo de vida, uma nova atuação. E isso passa a ser um desafio interessante. Vamos lá, então. Jô por Jô. Então, conta para mim agora, da onde você veio, onde é que você nasceu, o que você estudou, como é que você chegou, onde é que você morou, como é que você chegou nessa parte de doutor Jô e tudo mais. Vamos lá, conta isso aí para todo mundo, para o pessoal saber, vai. Bom, o Jô é Joseraldo, nascido em Cambará, Isso. norte do Paraná, no ABC paranaense, como diz a Sedaína, numa cidade muito grande que tem 2 placas, bem-vindo e volte sempre, né? E não, né? É uma cidade de primeira, porque se você colocar a segunda, você passa, e realmente tem lá 300 metros de cidade em cada lado ali, mas você conhece, né? Aí eu passei minha infância em Cambará, mudei para Ourinhos, né, onde eu fiquei dos 10 aos 16 anos fazendo primeiro grau e os 2 primeiros anos do colegial. Mudei fui estudar em Bauru, São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fiz faculdade de medicina no Rio de Janeiro, fiquei mais 4 anos no Rio, onde eu servi, entre outras coisas, na Brigada Paraquedista, fiz pós-graduação em Clínica Médica. Aí, como eu brincava com meu pai, né? Eu era especial, consegui quebrar, né? Fali aos 27 anos. Eu tinha uma frase, marcou: poucos erraram tanto em tão pouco tempo como eu, né? Então tem que ser bom para conseguir estar assim, né? Aos 27. Aí eu voltei para São Paulo e começaram vários estudos. A partir daí, aí a gente foi para Unicapital, onde a gente coorientou mestrado em Valores Humanos com ênfase em PNL. Depois eu fui para a Unifesp para ajudar a estruturar a medicina comportamental. Né? Eu tinha feito já a nutrologia em 97, 98, junto à própria Unifesp. Então, aí fiquei me dedicando à área de treinamento, curso de treinamento e à universidade, né? E sempre buscando novos caminhos, né? A gente é de uma época onde você trabalhar com treinamento, eu brinco que eu vejo hoje, é muito legal por alguns aspectos e muito assustador por outros, né? Pelo grau de ilusão que acaba sendo gerado em certas situações. Mas eu acho que a mensagem como cada pessoa, né? Aí saí de São Paulo, fui para Itu, então um paraísozinho no interior de São Paulo, do lado de São Paulo, e aí assumi um projeto na Amazônia, que era um sonho, estou na Amazônia há 7 anos, hoje eu sou o médico com mais tempo trabalhando em comunidades ribeirinhas, embarcado no mundo. Hoje é um curso de medicina, tem 8.500 horas, E lá você eu coordenei muitas... Você vai... Lá eu faço medicina de família, lá eu atendo, eu brinco que é da fralda à fralda. Ok. Né? Lá é muito interessante. Trabalho voluntário que você faz? Não, na verdade, o Projeto Quilombo, que é o programa que eu coordeno, é uma condicionante socioambiental da mineração Rio do Norte, que é a maior produtora de bauxita aqui da América do Sul, né? Então, o que acontece? Você tem que dar um contraponto socioambiental. O Projeto Quilombo é hoje o maior projeto na área de saúde ali nessa região amazônica. Então, a gente todo dia, 6 dias na semana, eu não estou esse mês, né? Mas tem uma médica na minha equipe, que está lá, então todo dia a gente desce em 6 comunidades, em 6 polos diferentes, onde a gente monta toda a estrutura do ambulatório, do consultório, da farmácia, da triagem, né? Então é uma coisa assim,
é uma realidade à parte, Marco. Eu saí de um consultório em Alphaville, num prédio de mármore Carrara, para sentar num banquinho, às vezes com uma... Eu tenho uma foto, para mim, essa foto é fantástica. À noite você fica em navio, em barcos, né? O barco eu desço para atender, né? A gente monta essa estrutura, né? O barco é o nosso veículo de deslocamento. E a Amazônia, é muito louco você imaginar que às vezes você é o único médico num raio de 8 horas. Eu dei curso na África há 3 anos. Eu saía de Guarulhos e chegava em Luanda atravessando o Atlântico em 8 horas. Você imaginar uma pessoa, uma criança, um doente, num barquinho, numa rabeta, que é aquele motor, aquele barco bem, bem pequenininho, um motor que a gente chama de escalpelador, né? A rabeta porque é um rabinho com uma hélicezinha de 2 ou 3 hélices no final, que vai demorar 5, 6, 7 horas sem... Muda a percepção, Marco, muda muito a percepção e do que a gente, do que é fundamental, né? As pessoas, o fundamental é ela cedo colocar a malhadeira dela lá, que é uma rede que eles colocam, eu brinco, você não pesca, você colhe peixe. Né? Então não existe dia de semana, não existe. Na verdade, é aquela coisa, se eu tiver um bolo de dinheiro, você pode. Lá não vale nada, na regra. Né? Por quê? Porque eu vou depender da minha pesca, vou depender da farinha que eu fiz, da mandioca que eu plantei. Eu quero comprar, não tem, é muito raro. Tem um ou outro mercadinho, a pessoa que coloca umas coisinhas na casa dela. Você imagina casas que estão como há 2.000 anos atrás. A gente não está falando de século passado. A gente está falando de uma casa onde não existe nada eletroeletrônico. Existe lamparina. Não existe um gerador, não existe uma televisão, não existe um ventilador. É como há 2.000 anos atrás, é uma coisa muito antiga. As pessoas vivem de uma forma muito simples. Né? A gente que vive essa correria de aeroporto, estou falando com vocês, estou na minha casa, eu moro em Arraial da Ajuda hoje, estou aqui no meu escritório. Eu ia perguntar, você está em Porto Seguro hoje, né? Estou em Porto Seguro, estou em Arraial da Ajuda. Né? Um privilégio aqui. Aí hoje é a tua residência definitiva. Exatamente. E você atende. Né? Eu tenho clínica aqui, eu tenho consultório aqui em Arraial da Ajuda, eu atendo aqui, trabalho com a nutrologia comportamental e com a neurociência aplicada. Né? Então, e fora aí, porque era uma forma de voltar para as pessoas, Marco. A gente vai perdendo a mão, se a gente fica muito distante das pessoas, a gente perde a conexão com a realidade. Então, quando você perde a conexão com a realidade, você começa, para mim, perder a mão de como buscar caminhos. Né? Você para de identificar quais são as principais questões. Quando a gente poderia imaginar... Não precisa muito. Antes de ontem, eu vou publicar semana que vem um artigo, um amigo meu mandou: Jô, eu vi esse joguinho no celular do meu filho. Né? Tá bom, é um joguinho chamado Sniper alguma coisa. Aí, eu quero que você veja, cara, eu não jogo, eu não sou um cara de jogo, então, por favor, joga, tal. Você serviu então para ele, você tem uma relação muito forte com segurança, tal. Aí, o que me assustou, né? Aí eu vejo que um dos motivos, por exemplo, você é um sniper, ali na verdade você é um assassino. E a gente fica pensando como você vai moldando os cérebros, Marcos. É isso que a gente tem que entender. Né? A banalização da violência, de alguma coisa. Mas dois me chamaram a atenção do meu alvo, do sniper. Um deles era o seguinte: ele cometeu um assassinato em 1º grau. Segundo, evasão fiscal. Terceiro motivo, ele pichou a delegacia. Então, quando eu coloco que o motivo para eu matar alguém no jogo é evasão fiscal e pichar a delegacia, né? Aí o outro era, esse daqui vai estar de camisa vermelha e com uma bolsa preta. Ele é um trabalhador de uma obra e roubou ferramenta. E está mandando matar? Então a gente começa a ficar preocupado com quais são os padrões sendo estabelecidos. Não é que isso vai fazer com que uma pessoa seja violenta, mas a gente cria gatilhos, a gente banaliza a punição. Então a gente começa a imaginar como a gente vai moldando. Né? Pela primeira vez a gente está vendo, as pesquisas estão demonstrando que na contramão de tudo que nós pensávamos 20 anos atrás, a nova geração tem
uma inteligência inferior à dos pais. Pela primeira vez a gente está experimentando isso. A questão tecnológica, ela está fazendo com que a gente pense menos, muito, muito menos, é tudo muito prático, é Ctrl Alt Shift. Então as pessoas não refletem mais, as pessoas estão o tempo todo ligadas a telas, e não é por uma questão de aprendizagem, né? É uma questão de... A tela hoje, ela é igual à televisão, né? E liga a onda alfa do cérebro da gente, fica... né? O filme Dilema das Redes, eu recomendo a qualquer pessoa que tem que entender um pouquinho o que são, e a gente se perde nesse processo. Vamos lá, então. Não, pode finalizar. Então, e a gente tem que entender o que a gente está usando e como a gente está construindo o nosso futuro. Porque nós vamos ter um evento agora que está sendo planejado há anos. Não é uma coisa agora, vou fazer agora. Né? Então, se a gente vai imaginar daqui 5 anos, o que eu estou fazendo hoje para mudar a minha vida, o que eu estou fazendo hoje para melhorar a minha educação, o que eu estou fazendo hoje para melhorar a minha aprendizagem, o que eu estou fazendo hoje para cuidar do meu cérebro, o que eu estou fazendo hoje para cuidar do meu corpo. Então, a gente começa a colocar na mesa uma série de questões que a maior parte das pessoas não está preocupada, não está prestando atenção. E você vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui, então, muitas pessoas já entraram, outras passeiam e vão. Futuro Expo, essa é uma live com o Dr. Jô Furlan, especialista em NeuroWellness, que ele já vai explicar para a gente o que é NeuroWellness. Nós estamos aqui para fazer um happy hour, na realidade, para a Futuro Expo 2023. É um grande evento de educação que vai ocorrer no Anhembi, em São Paulo, de 8 a 11 de agosto. E se você está nessa live, é porque você gosta do Jô, é porque você quer escutar sobre NeuroWellness, é porque você gosta da Futuro Eventos, ou então você gosta de educação. Eu quero te fazer, então, um desafio e um convite. As pessoas que estão aqui ligadas agora, presta atenção. O Jô tem uma carga, por ser palestrante desse evento, ele tem uma carga de cortesias, de ingressos para dar para as pessoas que são da relação dele. E como essa é uma live do Jô, vocês vão escrever no direct da Futuro.expo assim: eu quero um ingresso para ir nesse evento. E eu vou dar para você o ingresso da carga do Jô, viu, Jô? Me autoriza da sua carga, um ingresso gratuito, 100%, para quem colocar no direct e mandar para mim com nome e com telefone. Amanhã o pessoal do nosso comercial vai fazer imediatamente contato com vocês. Se for perto de São Paulo, melhor ainda, porque não vai gastar avião, não vai gastar hotel, não vai gastar nada, né? Mas se for de longe, já corre para saber de passagem aérea, já corre para saber hotel. Tem lá o doutor Jô Furlan e mais 320 profissionais falando nesse evento. Lógico que você só vai poder, em 4 dias, curtir 20 atividades, 5 por dia. Mas pode escolher o doutor Jô Furlan como uma delas. Então, o nome e o telefone, eu quero o meu ingresso, quero a minha cortesia, e a gente vai ter o maior prazer da carga que o Jô tem como palestrante, né, de utilizar para aqueles que estão aí. Eu, durante a live, vou falar mais uma vez disso. Jô, o que é NeuroWellness? Algo que não se escuta com frequência. As pessoas escutam o neuro, escutam o wellness, né? Mas não neuro. Da onde surgiu essa sacada? Da onde surgiu essa ideia? E o que isso tem trazido de bom para as pessoas? Explica para nós lá. Isso é uma coisa que eu lancei no Brasil, né? O termo, o conceito, né? A gente lançou 2 conceitos, na verdade, o NeuroWellness e o empreendedorismo sênior. Isso foi lançado em 2017. O NeuroWellness veio exatamente como resultado dessa pesquisa. A gente tinha duas questões. O que a gente vai fazer, né? Como eu trabalho na prevenção de demência, como eu trabalho melhorando o bem-estar, porque não é uma coisa que eu... Quando eu tenho uma pessoa de 85 anos que entra numa aula para saber como cuidar do cérebro dela, é lógico que é diferente de uma pessoa que tem 50. É diferente de uma pessoa que tem 40. Mas se a gente não tiver esse olhar, mano, eu brinco muito, né? As pessoas vão para a academia, ficam malhando parte superior, tal, mas elas vão precisar muito das pernas. É o que vai continuar, né? Nos 60, 70, 80, né? No meu consultório, todo dia, gente, o mais mágico exercício que existe é caminhada. Você vai treinar, legal. Você vai lutar, legal. Mas faça a caminhada. Faça com que a caminhada seja
alguma coisa que acompanhe o seu dia a dia. Eu vou terminar a nossa live e vou caminhar, né? Hoje, desde cedo na correria, né? Então, entra muito o processo de como a gente vai entender. A longevidade traz isso. Eu lembro muito, Marco, em 92, 91, na aula de oftalmologia, o professor chegou assim e disse: olha, eu vou fazer uma pergunta, quem souber, quem conseguir responder, não precisa voltar para a aula, porque já está aprovado em oftalmologia. Aquela boborinha, né? Hoje aumentaram os casos de cegueira diabética. Por quê? E o pessoal viajou Bom, passaram-se 5 minutos, ninguém acertou. Aumentou cegueira diabética porque as pessoas estão vivendo mais. O que acontece? Tem mais tempo da doença agredir órgãos que antes não eram, que a gente não conseguia ver o desgaste, a lesão, o comprometimento, porque a pessoa morria antes. Então, nesse processo, a gente está envelhecendo. Se você imagina qual vai ser como você vai estar com 50, 60, 70, 80, né? Então, é complicado. Se você parar, imaginar uma pessoa com 50 anos, jogar mais 35 para frente e para trás, você sai dos 15 anos, que você não decide nada da tua vida, e você imagina que você tem mais 35 para viver. Então, o planejamento e como você vai cuidando em relação à atividade física, em relação ao padrão mental, como você pensa, como você age, como você sente, quais são as suas crenças e valores nesse processo. Por quê? Porque a gente vai ter que se reinventar, né? Qual a sua alimentação, né? Dentro da alimentação, o que mais compromete, por exemplo, o ultraprocessado, né? O maior veneno, né? A coisa mais tóxica para o cérebro é o ultraprocessado. E nosso padrão nutricional é muito mais americano do que europeu. Então, a gente usa muito mais. Então, é muito comum uma pessoa com mais... Os filhos cresceram, tal, você faz, compra um congelado, vai lá, leva para o micro-ondas e faz. Eu costumo brincar, quanto mais fresco, quanto menos manipulado o alimento, melhor. E com o tempo a gente acaba não cuidando disso. Se você olha para o universo das escolas, quanto se mudou o que era o lanche numa cantina, né? Nós somos do tempo que ia lá comprar, né? A balinha, isso e aquilo. Então, vai mudando. Esse processo tem que mudar. Então, cuidar do cérebro é alguma coisa que a gente tem que pensar que vai fazer a partir dos 20 anos. Você estabeleceu o que eu vou fazer com 20? Como eu cuido? Eu cuido de memória? Não, porque bom cérebro, gente, não é boa memória, né? Boa memória é você... Eu lembro que a gente respondeu uma pesquisa em 2004, 2003, quando começavam aqueles GPS que a gente colocava no carro, né? E a gente, antes disso, usava aquele guia, lembra, Marco? Aquele guia grandão. E a gente chegava nos lugares, cara, com letra e chegava. Tudo bem. Aí começou o GPS e começou, não, a gente fica menos inteligente porque a gente fica no automático, não pensa nisso. A nossa percepção na época era que, bom, que legal, eu não preciso mais ocupar meu cérebro com isso, né? Então, eu fico tranquilo, vira para a direita, segue reto, tá aqui, não. Só que o que aconteceu? A gente passou a não ocupar esse cérebro da melhor forma. A gente tem um grau de distração hoje, precisa muito. Você lembra quando a gente, alguns anos atrás, falava assim, não, um vídeo não pode ter mais que 3 minutos. E meu amigo, minha amiga, se alguém mandar um áudio para você de 3 minutos no WhatsApp, eu não sei você, mas eu fico louco. Eu rezo. Eu mandei um áudio para não sei nem se foi para o Marco agora, de 1h20, falei, nossa, ele vai falar quanto ele está falando, porque é uma coisa complicada, mudou completamente. Então, neurowellness é bem-estar do cérebro, e esse bem-estar do cérebro, da mesma forma que a gente fala, eu quero estar bem, né? Você quer viver até os 80? Ok, 90? O que a gente fala? Estando com saúde, mas as pessoas não estão cuidando do cérebro, né? Elas não estão tendo um olhar específico para isso. Então, uma das nossas orientações, de toda a articulação que tem feito. Esse ano, por exemplo, a gente estava no congresso do Arnold falando sobre o wellness. Então, você imagina que você está num congresso do pessoal de fitness e musculação,
emoção, tal, falando de bem-estar, né? Aqueles caras extremamente musculoso, mas daqui a 20 anos vai ter um peso isso, vai ter uma resposta a isso. E eu tenho que agir previamente, eu tenho que agir preventivamente. Então, como eu vou conseguir lidar com isso? Eu lembro que em 2019 eu falei para a Unicamp, olha, gente, eu estou mudando, então eu quero fazer parte do meu curso online. Não, mas é complicado, professor, porque o nosso público não mexe com tecnologia, ele tem resistência à tecnologia. E veio a pandemia aí que chutou a canela, para não falar que chutou outra coisa de todo mundo, e mudou tudo, né? Tá ali, eu opero bem, não, mas eu não sou mais um analfabeto digital. As pessoas foram obrigadas a aprender isso. O nosso cérebro, eu brinco, né? Ele é o oposto de uma floresta. Floresta, tecnicamente, quanto menos você mexer, né? Deixa ela ter os caminhos dela. Mas o cérebro não, ele tem que ser estimulado. Tudo que acomoda o cérebro, a pessoa fala, mas isso me cansa, que bom. Se não te cansou, se a caminhada não te cansou, você não buscou um condicionamento, porque você, como educado, sabe disso, né? Tá ali, você foi dentro de um limite muito tênue seu. Então a gente tem que entender que a gente sempre tem que estar puxando um pouquinho. No cérebro a mesma coisa. Então não é uma questão de memória, é uma questão de exercício, interação, integração, né? Eu quero aproveitar, porque eu ia começar a falar nisso, mas daí você já engata com isso também. Porque eu quero falar de princípios para cuidar do cérebro. Então, me relate alguns princípios, assim, que você pode dizer, olha, como princípio para todo mundo cuidar do seu cérebro, deveria blá, 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 vamos lá, que é o que você estava falando. Eu chamo dos 3 As, tá? Atividade mental, atividade física e atividade nutricional, porque comer é uma atividade. Né? Atividade mental. Mental, atividade física e atividade... Você inclui, por exemplo, leituras e tudo mais? Leitura, por exemplo, uma das coisas mais geniais que a gente tem para a pessoa continuar aprendendo é você fazer coisas diferentes. Não, tudo né? bem. Tá. Então, a leitura, um curso, o aprimoramento... né? Mexer a cognição. Exatamente, é estimular, né? Me permitir viver situações, por exemplo, eu moro em Arraial, eu sou um cara que viajo muito, então eu sou um cara muito bairrista, então eu vou para a praia, eu vou na mesma barraca, normalmente sento na mesma mesa, que são dois, né? Na mesma mesa. E os filhos tiram sarro disso. Pô, pai, mas sempre no mesmo lugar. Quando eu chego, o garçom já sabe o que eu quero e que estilo. Nome, é isso mesmo. O garçom sabe né? o meu nome, o garçom sabe exatamente, né? Eu chego... É isso mesmo, vai. Continua, né? legal. Mas a gente preza isso, porque para a gente que viaja muito, vive muito essa vida impessoal, às vezes você quer um cantinho de pessoalidade, né? Você quer esse é o meu cantinho. Então é aquele restaurante que você gosta, mas isso faz com que a gente pense no outro ponto. Então eu recebi em casa agora, foram embora ontem, um casal de amigos que são veganos. E você sabe que eu adoro cozinhar e adoro carne, né? Então, no aniversário de Fabiano, o marido dele, o Will, fez uma feijoada vegana. Então, para simular o couro e o porco, usou shiitake frito. Então, foi muito interessante. Eu brinco, a gente tem que estar disposto a experimentar novas coisas, né? Porque o grande desafio é a gente criar essas novas conexões, que é a tal da plasticidade cerebral. O que é neurowellness? Quanto mais eu criar experiências novas e novas conexões, menor a chance ou impacto de uma doença mental. Por quê? Se você, por exemplo, tomar como parâmetro o Alzheimer. O que é o Alzheimer? Você imagina uma rede de gol, que você vai lá e recorta alguns gominhos. O que acontece? Um ponto não se conecta mais ao outro. Por outro lado, se eu tenho muitas conexões, a minha malha, em vez de ser desse tamanho, porque tem conexão, eu tenho um impacto menor. Então, quanto mais a gente
tiver essa atividade, quanto mais gente estiver buscando, qual o desafio, né? É que, infelizmente, as pessoas veem a pessoa com mais de 50 anos como uma pessoa que ou quer desconto, né, ou quer benefício. Nós somos extremamente produtivos. O empreendedorismo sênior veio para a gente posicionar isso. A gente acabou de criar, a gente já fez o segundo congresso, vai fazer o terceiro esse ano. Tá? Já vou de antemão convidar você, porque a gente vai criar um tema muito legal. Ano passado a gente fez com 40 palestrantes, né? Tivemos assim, de um grande publicitário digital, que é o Sérgio Lima, ao Cerbasi. Então, assim, palestras de 20 minutos, foi muito interessante. Não vou repetir 20 minutos, mas talvez 30, eu acho que 20 é um tempo muito curto. Mas todo mundo online, foi muito interessante, a gente teve gente fora do Brasil, e esse modelo... Então, assim, as pessoas estão buscando, só que o mercado não entendeu. Às vezes, a gente fala com o professor na sala de aula e ele tem dificuldade, muitas vezes, com a tecnologia. Se a gente for olhar uma criança, a criança olha o mundo com um olhar de expectativa e curiosidade. E por medo, muitas vezes, da gente ser julgado, né? Eu não sei, a gente perde essa curiosidade. A gente fica com vergonha de ser curioso. Né? Mas por quê? Mas como? Né? Por que funciona? Né? De que forma a gente vai fazer? Como que a gente pode fazer? Não entendi. Você pode fazer de novo? Então a gente fica muito, muito, muito convicto, né? As pessoas com um pouco mais de experiência são convictas, o que nos permite falar sobre o que quer que seja. Mas a gente tem que aprender a ser flexível. Às vezes você tem um argumento melhor do que o meu, ok, vira uma página. Eu não sei você, mas a minha equipe fica maluca comigo, porque às vezes eu estou defendendo uma ideia, aí alguém chega e coloca uma... Ok, verdade, realmente é o melhor caminho. Mudou, me convenceu, vou mudar a estratégia. Aí a pessoa continua falando, você não entendeu, você já me convenceu, não precisa mais. Né? Então a gente vai mudando. Então, o processo da gente imaginar atividade mental, manter esse cérebro ativo, eu faço palavra cruzada, você conversa com as pessoas. Hoje uma das coisas que mais me preocupam, Marco, é a baixa intensidade de relacionamento interpessoal. Né? As pessoas, eu não sei você, né? Eu dei um esporro no meu filho, eu amo meus filhos, mas estava chegando no final do dia, ele não tinha me ligado para o aniversário, e falei, pô, não, velho, hoje eu te mandei mensagem. Mensagem não é cumprimento, carambola. Ao menos para mim não é. Né? Mas na cabeça dele, ele tinha mandado mensagem, pô, que legal, o dia do aniversário foi a primeira mensagem do dia. Né? Mas não, aí entra a história da expectativa que vai frustrando, e a gente tem que ter a disposição, e acho que a humildade, Marcos, Sófocles dizia, a melhor definição que eu vi de humildade na minha vida é estar disposto a receber. Então, não importa quem você seja, quanto você tenha, ou quanto você saiba. Se você está disposto a receber, você está colocando num nível inferior, quer dizer, você está se abaixando, não rebaixando, né, para receber. Vou usar a metáfora, né, o oceano só é o maior do mundo porque todos os rios desagam neles. Né? Então, mas eles estão numa posição, e para a gente com um pouco mais de idade, é muito difícil, muitas vezes, aceitar essas novas percepções ou os novos caminhos. E tem muitas coisas que a gente está certo, mas tem muitas coisas que a gente tem que aprender a buscar entender. Eu posso não concordar, mas tenho que respeitar. E na educação, hoje a gente para e olha, pô, será que esse curso precisava ter 5 anos? Né? Será que esse curso, né, se der uma enxugada, fecha em 3 e vai estar bem, obrigado? Mas mudou tudo. Né? Se falava tanto de ensino online, e as instituições mais conservadoras que tinham resistência online, se viram no momento da pandemia, ou eu faço ou eu paro, ou eu fecho a porta. Né? Então a gente teve que fazer um meio na marra. Esse papo de falar sobre criar novas opções, como eu administro, né? Eu falando com vocês, alguém acabou de me passar uma mensagem que, olha, eu estou entrando numa reunião, não vou entrar na live.
Mas olha que coisa maluca. Eu estou com um cantinho do olho aqui na tela, estou no celular, a tela está aberta no fundo e eu estou ainda conectado. Então, quantas vezes a pessoa consegue isso? Qual o grau de intensidade? Então, criar essas novas conexões, se permitir a novos relacionamentos, se permitir a novas experiências. Eu gosto muito de cozinhar, se permitir fazer o prato novo, Tá. se permitir. Eu não quero te interromper, mas eu só quero bater nessa tecla aqui, porque você falou agora da parte de alimentação, tá? Então, princípios para cuidar melhor do cérebro é a parte mental, a parte física e a parte nutricional. Sim, esses três pilares. São os três pilares que desenvolvendo, por isso que você estava começando a tocar na parte da alimentação, que é fundamental, né? Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? E isso vai fazer com que o cérebro melhore. Agora, eu quero entrar numa outra pergunta que eu tenho na sequência, que vai bater com o que você estava falando, que é assim, bases fundamentais para uma boa saúde. Então, no meu caso particular e da Futuro, a gente tem o esquema do nosso propósito, que é transformação de vidas das pessoas através do desenvolvimento completo do indivíduo, certo? Corpo, mente, espírito e relações humanas. A hora que você estava falando é importante, né? Então, o equilíbrio equivale, e não, às vezes, a ausência de uma doença, né? Ou a ausência de doença para dizer que você é uma pessoa saudável. Né? Então, você tem que ter o equilíbrio. E como você pensa nessa questão de boa saúde? É isso também? É um equilíbrio? Ou tem que ter mais de um e mais de outro? Fica totalmente à vontade, vai. Marco, vou falar, Marco, é o caminho do meio. Eu brinco isso com o meu paciente. Você sabe que eu pesava 140, cheguei a 146 quilos, fiz uma bariátrica há 7 anos. Eu sou o cara shape? Não, não sou. Mas eu sou o cara que procura viver, ter atividade física regular, essa coisa toda. Então, o que eu brinco com o meu paciente no caminho do meio? Não é o dia que você fez uma extravagância que vai te determinar, mas é a média do que você faz. Se você fizer extravagância todo dia, vai ser problema. Então, quando você fala do equilíbrio, eu estou falando de como eu, por exemplo, em 2016, 2015, eu acho que eu fui para isso fazer uma palestra dizendo que quando o cara malhava o corpo, ele estava usando o cérebro também. Aí o pessoal, como assim? A gente tem que parar de pensar que o cara que está malhando, principalmente a pessoa com mais de 40 anos, ele na atividade física ele não está estimulando o cérebro, ele está estimulando o cérebro. Então, malhação também estimula seu cérebro, ponto. Então, só para a gente não pensar que malhação, o cara está lá só cuidando do corpo e não está pensando em outra coisa. Eu, às vezes, brinco, a gente, felizmente, agora saiu a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, proibindo a prescrição de anabolizante, de hormônio, por questões estéticas, e a gente que é mais sênior, eu falo que é VES, viu, Marco? Depois dos 50, você tem que ser VES. Vivido, experiente e sábio. Se você não se tornou VES depois dos 50, vai ter que reencarnar para ver se aprende na outra vida. Mas como você vai lidando com esse processo, como você vai se aprimorando, como você vai buscando. Aí eu chego para o pessoal das academias, por exemplo, que foi a nossa discussão lá no Wellness, que eles não entenderam que é um público diferente. É um público que não tá, que às vezes não gosta da música tux, 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 que está muito ligado à batida cardíaca, tem todo o condicionamento, que talvez num horáriozinho, você vai criar um horário das 2 às 4 da tarde mais tranquilo, que se rolar uma bossa nova, o cara vai lá feliz malhar, né? Né? E aí você começa a integrá-lo, porque as academias têm patota, né? Nas escolas nós temos patotas. Eu tive uma reunião de turma agora, de 30 anos, a maior parte eu não via 30 anos. E, curiosamente, as mesmas patotas se formaram. Né? Houve aquela, né, muitos porque mantinham contato, outros que não tinham contato, mas o encontro foi muito curioso nesse ponto. E a gente vai entendendo essa base de relação humana quando a gente fala da importância do intrapessoal, eu comigo e eu com os outros. Eu moro em Arraial da Ajuda. Quem não conheça, venha, porque realmente é um paraíso na Terra. Fala que é o Caribe do Brasil. Aqui a gente tem a rua mais charmosa do Brasil, mais musical do Brasil, que é a Mucugê. Por outro lado, aqui a gente tem um dos maiores índices de uso de antidepressivo também. Por quê? Porque a pessoa acha que mudando para Arraial, para Porto, para Cabralha, para Trancoso,
para praia, para Santos, sei lá para onde, né? Para aquele local bonito que tem praia, né? Que legal morar aqui. Aí a pessoa vale 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois de 4 meses, ela volta a se sentir do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não mudou. Não é o lugar que vai mudá-la, é ela que vai mudar o lugar. Eu saí de uma realidade, Marco, quando eu assumi o projeto na Amazônia. Eu nunca publiquei esse artigo para não ser mal interpretado. Mas lá em Itu, uma casa maravilhosa, de 1.000 metros quadrados, num condomínio e tal, de 200 alqueires, 13 quilômetros de muro e tal. E eu fui para a Amazônia, e o período que eu passava lá, no primeiro momento dando suporte ao hospital, eu ficava num quarto, né, um quarto com banheiro, que devia ter 20 metros, 22 metros. E foi um exercício de adequação mental e conexão com o que é fundamental, né? Mas é do 1000 aos 20. E me ajudou muito nesse processo que hoje eu brinco com a minha esposa, Sheila é arquiteta, então, não, vamos fazer essa casa. Eu falo, você não me engana mais, eu sei que essa casa a gente vai acabar mudando para outro lugar e tal, né? Mas esse processo de desapego, de não é o que a gente construiu, né? Você podia ter, não precisa muito, né? Podia, ó, gente, eu tá aqui, ó, vou ficar com a minha viola no saco, mas a gente não consegue, Marco. A gente tem uma necessidade de fazer mais. É um senso de realização. Então, se você, quando você começa a ter essa coisa da mente, o que eu vou fazer a partir de agora, seja você com 20, com 40, 50, 60, seu cérebro começa a buscar possibilidades. Por outro lado, se você pensa, já trabalhei muito, não quero fazer nada, seu cérebro fala, legal, vamos desligar. Então, o nosso desafio, principalmente na educação, é a pessoa com mais de 40, 50 anos, ela não quer ir para o bailão da terceira idade. Eu lembro um dia, não vou citar, mas é uma pessoa comum aqui que já faleceu, um grande escritor, e ele disse o seguinte, Jô, eu queria descobrir quem foi o filho da mãe, para não falar filho de outra coisa, que inventou esse termo melhor idade escambau. Eu me canso mais, eu tenho menos disposição, eu tenho dor aqui, dor ali. É a fase do Condor, né? Acima dos 60. Então, por isso que não é uma questão da melhor idade, é uma questão do que eu faço com a experiência que eu tenho. A experiência, talvez hoje a gente não tenha o mesmo vigor, mas a experiência tem que ter dado para a gente competências que nos permitem fazer mais em menos tempo. Perfeito. E quando a gente continua nesse processo em relação à mente, você fala, tá bom, como que eu transfiro? Aí o desafio para a pessoa muito intelectual, Marco, é exatamente ela estimular a parte física, porque ela tem meio aversão, né? Ela acha que essa coisa de academia, de atividade física, é besteira, né? Então, eu vejo, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizendo, estando com saúde tá bom. Eu tenho pacientes que têm câncer e estão bem. A relação deles com a vida é excepcional. Eles não sabem quanto tempo vão viver, mas eles estão bem. Então, Boa. essa questão de eu estou bem no caminho, né? Eu acho que essa questão do caminho é muito interessante. Um dia a gente escorrega, um dia a gente tomou uma cervejinha a mais, um dia abusou da feijoada, mas assim, é a média. Você não vai ser conhecido, talvez você seja conhecido por uma grande besteira ou por um grande acerto que você fez. Mas quem você é como pessoa, como profissional, é a média do que você fez. É a regularidade que você tem produzido, né? Então, nesse processo aí você sai da mente, pensa na atividade física. Qual é a base? Caminhada, gente. Pronto, eu estou aqui carregando o meu smartwatch. Carregando, né? Caminhada. Hoje você tem aplicativo no celular, Google Fit. Você tem que você tem que fazer mais que 5 a 6 mil passos dia. E de preferência 4 mil deles regular. O que é regular? Eu parei para caminhar. Parei. Eu decidi que agora eu vou caminhar 30, 40 minutos. Aí você vai para a parte nutricional, onde você tem outro desafio. Por quê? Porque conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente também vai se acomodando. Você passa o que a gente brincou, né? E provavelmente você pede o mesmo prato
né? Porque a gente sabe que ali tem alguma coisa. Então eu estou na barraca de praia, o dono, que é um grande amigo, Genésio, fala: "Ó, ninguém vende que nem você. Porque você está. Vê um turista do lado, tá lá com o cardápio na mão. O que eu peço?" Falei: "Gente, olha, minha sugestão para vocês é: vocês querem comer o quê? Eu moro aqui em cima da falésia, né? Como você mora aqui, mora, tal. Aí, ó, queijinho coalho, milanesa é maravilhoso. O camarão na taça. Agora, vocês querem comer um peixe inteiro? Então, fantástico. Agora, tá, então, é muito o que você vive. Essa crença que a gente tem do acreditar, que é o acreditar. A diferença de crença e convicção, para mim, eu brinco, né? A crença está aqui, a convicção está no corpo inteiro, né? A crença você tem na mão 100 bilhões de neurônios, e a convicção é aquela que arrasta o corpo todo, né? Que são trilhões de células. Então, quando você pensa que é importante eu cuidar, estava brincando com o Gustavo quando a gente fala de educação financeira, tem duas coisas que a gente tinha que inserir no currículo: educação financeira e empreendedorismo. Por quê? Porque da mesma forma que as pessoas pensam nessa nova geração que não tem tanta conexão com o emprego, né? Não está preocupado em ter um emprego, ela precisa aprender princípios. Nós já sabemos quanto a gente meteu os pés pelas mãos. E eu brinco, nós sobrevivemos aos nossos erros, Marcos. Isso é, né? Eu estou com 55, desculpa, você pode falar a sua idade no ar? 66. Né? Olha que fantástico! Você não podia estar lá quietinho, eu vou brincar aqui, né? Pegar, tá lá com o chapeuzinho, tranquilo, ó, não, tal, gente, não quero, não, ele tá ali maluco, inventando o maior evento do Brasil, eu vou dizer para você, da América Latina. Então, os caras, e você vai pensar daqui 10 anos, aí só, poxa, e do que eu conheço o Marco, eu tenho certeza que ele trabalha, ele e a Lu trabalham muito esse tripé. Mas, no geral, a gente, 66, olha que fantástico. O Valdir Soares, que a gente estava falando agora há pouco, tem 82. Ele estava me contando, não, porque agora a gente vai fazer tal coisa, e o evento do Wellness do ano que vem, do Arnold, eles adoraram o evento. Então é muito engraçado o pessoal do bem-estar e o pessoal saradão, né, assistindo a palestra. Mas são mudanças, né? O que você está propondo é uma coisa extremamente inovadora, e eu acho que isso passa a ser fantástico para a gente. Passa a ser, olha... É isso aí. Né? Você é demais, é isso mesmo, né? Ainda mais né? do lado do Valdir, você vai ficar... Deixa eu aproveitar, Jô. O que eu consegui ver, passou aqui pela nossa live e deve estar acompanhando, Fernando Novaes, palestrante do evento também, na área da tecnologia e empreendedorismo. Né? Renato Alves, especialista em memorização, acho que você já teve em eventos com Cláudia da Mata, subsecretária de Educação em Minas Gerais. Fernanda Gabriela está aí também nos acompanhando aí. Rubens Vaz, que passou por aí, eu falei no início da nossa... Olha lá, ela está dizendo amei essa live, a Fernanda. E também o André Cursino, que além de palestrante, é autor da editora Cortez. Um grande prazer em ter vocês acompanhando o nosso amigo Jô Furlan, que agora vai responder o seguinte: qual é a relação, na sua opinião, Jô, entre neuro-wellness e educação? O dia que nós entendemos que a gente pode, dentro da educação, ajudar as pessoas, o indivíduo, a ter uma visão diferente sobre bem-estar, existe um mito equivocado em relação à qualidade de vida. O ser humano não nasceu para ser acomodado. O ser humano não nasceu para... Eu queria que você imaginasse a sua vida daqui a um ano. Você imagina melhor ou pior que hoje, Marco? Você imagina era melhor? Melhor. Então, se eu imagino melhor, agora, para ser melhor, eu vou fazer tudo do mesmo jeito ou a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais? Esforçar um pouquinho mais. Se eu vou ter que esforçar um pouquinho mais, eu gerei um estresse, eu quebrei um pouquinho da homeostasia buscando crescimento. Então, quando você fala em qualidade de vida, a maior parte das pessoas pensa, eu brinco, né, na história do Pará. E o Pará não é saudável. Né? A ausência de movimento é morte. Então, a gente vai morrer. E eu brinco muito isso, principalmente como eu tenho muitos alunos de idade mais avançada, e se você começar a se preocupar com a morte, você perde o foco na vida. Então, se dentro da educação a gente começar a olhar como você pode viver bem, é diferente de qualidade
vida. É como eu estou bem trabalhando para transformar sonhos em realidade. Como eu estou bem trabalhando para educar meus filhos, trabalhando para construir meu patrimônio, trabalhando para cuidar das pessoas. É o caminho. Da mesma forma que o da psicologia positiva colocou em relação à felicidade ser um caminho, eu defendo muito isso. Eu lembro de um dia, eu estava num evento, e quem tinha palestrado antes de mim foi o Paulo Coelho. E eu perguntei para ele, porque eu tinha visto uma vez uma entrevista dele, ele dizia que não queria ser feliz. Isso faz uns 14 anos já. E, cara, eu falei, desculpa, eu não entendi, né? Por alguma razão eu não terminei de ver a entrevista. E ele falou assim, Jô, eu assisti um pedacinho da sua palestra, numa palestra grande no Centro de Convenções em São Paulo, e ele falou assim, tem uma letra minha e do Raul que fala disso. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada de dentes esperando a morte chegar. Então foi tão fácil conseguir, eu me pergunto, e aí tem 1 milhão de coisas para fazer e não posso ficar aqui parado. Então, quando a gente começa a imaginar o que eu vou fazer se a gente perde a noção de propósito, olha que coisa, quantas vezes numa escola a gente falando a palavra propósito? Você, meu irmão, está vivendo o seu propósito, porque você é um cara ligado ao desenvolvimento do ser humano. E você fez um upgrade. E isso é fenomenal. E é uma coisa que poucas pessoas têm a ousadia de fazer. Por quê? Porque as pessoas, elas não gostam de arriscar, elas têm medo do risco. Né? Porque a mudança assusta. Mas a mudança vai ter muito a percepção que a gente der para ela. Foi drástica a mudança, sair da minha casa e ir para a Amazônia? Foi, mas foi um presente que Deus me deu. Eu tenho assim, uma relação tão louca, né? Deus, as pedras que foram movidas, Ele me colocou lá. Então eu brinco com a minha esposa, eu falo, amor, eu não posso largar a Amazônia. Né? A gente vai lançar um projeto novo agora, muito legal, onde a gente vai poder trabalhar, inclusive educação, mas saúde e tal, que não está ligado ao que eu faço hoje, mas podendo abordar toda a Amazônia, a gente está conversando com governos fora da Amazônia, fora do Brasil, mas o que acontece? É o propósito, Marco. Então a pessoa que está lá, o professor, olha, o professor é um educador, é uma coisa, ele passou a vida cuidando de gente. Eu conheço professor que eu não quero mais fazer isso, tá bom, o que você quer fazer? O que você vai fazer nos próximos 20, 30 anos? Na sala de aula, quando a gente ouviu um professor falar de propósito, eu lembro que, acho que em 2010, 2011, eu e Gilberto de Mensai, já faleceu, cara genial, a gente estava ele e outro palestrante, a gente estava na aula inaugural de uma pós-graduação online. E o Gilberto odiava a autoajuda, né? Ele era completamente avesso, né? Então eu brincava, né? Falei, cara, você se autoajuda ou autodestrói, vai depender do que você lê, como você interpreta, como você sente. E ele falou que era importante ter sonho, tal, não, tá bom. Aí eu fui falar. Eu lembro que eu não me aguentei, né? Eu falei, putz, Gilberto, eu só queria que você me indicasse um livro de administração que tenha a palavra sonho. Vai ter objetivo. Sonho é autoajuda. Sonho é o gás. Sonho é a sensação e energia que eu tenho até transformar algumas coisas em realidade. Então, esse ponto que a gente tem de buscar caminhos, de buscar a educação, entender como a gente pode inserir a preocupação, vamos tirar essa palavra preocupação, desculpa, a atenção ao bem-estar. E a atenção ao bem-estar não é só falar que eu tenho que comer dos 3 grupos alimentares. As pessoas negligenciam muito o relacionamento humano, que, na minha opinião, é o maior causador de doenças que existe, porque gera muito ruído, frustração, tristeza, mágoa, sabe? É uma coisa complicadíssima, mas as pessoas não têm, muitas vezes, a disposição de buscar a solução. Né? Então, deixa. Né? Hoje você bloqueia nas redes sociais. Né? Então, não, vamos... Né? Hoje ainda, eu estava falando com um amigo que eu não falava há um bom tempo, que está com uma situação complicada, e ele virou e falou, mas eu
eu não tenho nada de bom para falar. Eu falei, mas amigo não é só para você falar na hora de bom, cara. Amigo é aquele cara que pode te dar o ombro virtual, né? Dá uma chora aqui, né? Mas é isso. Então, quando a gente fala em bem-estar na educação, né, não existe. A gente pode criar uma cadeira ligada à nutrição, né? A gente pode criar uma cadeira ligada a comportamento. Eu lembro que na medicina comportamental, na Unifesp, eu tinha criado um módulo chamado Tecnologia da Comunicação na Relação Terapeuta-Paciente, que é o quê? Ser humano, né? Como eu enxergo as pessoas, como eu desenvolvo potenciais. Então, essa questão para mim, é bíblico, né? Não importa quantos talentos você tenha, mas sim o que você faz com os talentos que você tem. Então, a maior parte das pessoas, esses dias até, um tempo atrás, minha neta, tenho gêmeas, a Luísa e a Laura, brincou assim, vovô, você é muito doidinho. Aí eu virei e parei para ela assim, filha, muito obrigado. Depois eu vou mandar um corte disso para você, tá, Luísa? A Laura só ria. Eu falei, sabe por quê, filha? Quando você chama o vovô de doidinho, o vovô fica muito feliz, porque o vovô vai lá, mergulha no rio, que tem lá o jacaré, a sucuri, vai para a Amazônia, tá curso, fala, então assim, vovô escreve livro, o vovô tem uma vida muito diferente, realmente. Agora eu vou explicar uma coisa para você, filha. Quando dia que você quiser deixar o vovô triste, você chama o vovô de normal. Porque são os doidinhos que transformam o mundo, filha. Né? Então são os doidinhos que têm a ousadia e a coragem de fazer coisas diferentes. Então estão dois doidinhos, né, sem cabelo aqui, falando de. Você deve ter ouvido, eu não consigo imaginar, porque isso vai ser um papo nosso tomando um vinho. O que você ouviu de algumas pessoas quando você falou que ia fazer esse evento? Porque, cara, e a gente vai, mas então isso, né? Então imagine eu com 56, você com 66. Como serão os próximos 10 anos? Pô, a gente olha o futuro com esse olhar de desafio, de, nossa, deixa eu ver, né? Como a gente vai fazer, o que a gente adapta, como a gente contribui, será que a gente vai conseguir falar mais de empreendedorismo, mais de educação financeira, será que a gente vai conseguir ajudar a criança, o jovem, o adulto e o idoso a pensar em bem-estar, né? E esse bem-estar começa nos primeiros pensamentos que eu tenho no início do dia, né? Por quê? Porque baseado nisso, eu tenho um padrão de funcionamento no meu cérebro com a liberação de certos neurotransmissores que serão provavelmente predominantes naquele dia. Então, é aquele dia que eu começo, né, agradecendo a Deus ou que eu bato no... Né, quantas pessoas... É que a gente destruía celular, né, Marco? Hoje o pessoal dá dedada no celular, assim, né? Tem, né, parar a campainha. Né, e falar, meu Deus, mais um dia na desgraça da minha vida. E esse dia acaba sendo ruim, então eu garanto, essa pessoa é um profeta, porque ela conseguiu fazer da vida dela o que ela queria. E essa escolha é nossa. Não importa se você tem 40, mas eu não consegui juntar dinheiro legal, então veja o que você vai fazer. Mas existem muitas oportunidades. Mas eu tenho dinheiro, mas estou triste. Você está contribuindo socialmente, você está visitando um asilo, você está ajudando uma creche, você está ajudando alguém que precisa de ajuda. Né? O propósito, eu vi muita gente morrer, Marco. Fui chefe de emergência há muito tempo. E eu vou dizer para você, ninguém morre de véspera. Se você está aqui, meu amigo, minha amiga, você tem alguma coisa para fazer. A morte vai chegar. Então, quando ela chegar, eu quero poder dizer para ela, olha, eu só não fiz mais porque você está me levando agora. E se eu puder encontrar meu Criador, eu vou dizer isso, eu só não fiz mais. Né? Meu pai faleceu aos 84, e uns 2, 3 meses antes a gente foi para Jacarezinho, ele tinha uma propriedade rural em Jacarezinho, e lógico, meu pai, imagina, se eu sou falador, como era meu pai. Chegou a conhecer o pai, Marco? Não, né? Não, não cheguei. Não, mas não chegou aí no nosso evento de educação. Mas aí o meu pai estava conversando com um amigo e junta 3 caras de 80 anos e fulano morreu, e fulana morreu, e fulano morreu. Aí meu pai virou e perguntou pro cara do lado, ô Pedro, o que você queria que dissesse no seu velório? Que eu fui um bom homem, bom pai, bom marido, temente a Deus, um homem de bem, uma boa pessoa, né? E você, o outro amigo, que eu fui poderoso pra cacete, que eu mandava e desmandava, que eu era o cara. Aí perguntaram, o que você queria que dissesse de você, Geraldo? Eu, na verdade, queria que apontassem para mim e alguém dissesse, ele está mexendo.
Então, esse era seu Geraldo, né? Então, a provocação e a piada que eu contei no velório do meu pai, porque meu pai é aquele cara que alegrava o velório para passar a noite. O que eu mais fiz foi contar essa piada no velório do meu pai. Perfeito. Né? E quando a gente vai criando esses processos, o tempo vai chegar, o tempo vai passar. A mentalidade de bem-estar é uma mentalidade. A mentalidade de estar bem, de viver bem. Viver bem não é sem dívida, sem conta, sem dúvida, sem medo, sem... Não, mas você consegue viver bem. Esse dia atrás um amigo estava falando, pô, minhas contas é tudo de hospital, né? Ele falou, não, Deus me livre. Então, cara, não reclama da porcaria da conta da geladeira que você comprou, da escola do seu filho. Você podia estar pagando uma conta de hospital, né? Então, né? Então, Vamos, às vezes a gente... Diga, pode falar. Não, não, né? Às vezes a gente perde essa percepção. Então, se a gente pensar como a gente pode educar as pessoas para estarem bem, isso é um discurso que a gente não ouve. Né? Eu sou um defensor da quebra da homeostasia, do quanto a gente exige, do quanto a gente puxa. Eu estou na Amazônia, então estudo muito, me dedico muito. Não pode mexer na floresta, não, tem que mexer na floresta. Tem que ir lá e tirar a árvore velha antes dela apodrecer, porque senão a mata não cresce. Né? Você não tem renovação da floresta. Então, se você não tirar numa certa época, você tem muito cupim, né? Então ela vai cair, só que ela impediu, nesse processo, que uma árvore nova crescesse tudo o que ela podia, porque ela não teve acesso ao sol. A mata amazônica é muito fechada. Isso a gente chama de manejo florestal. Então, escolha uma coisa específica. O cérebro, a gente tem que estar buscando novas experiências. Aí eu penso, poxa, mas o que eu estou fazendo de atividade física? Poxa, você tem aplicativos fenomenais. Né? Na época da Amazônia, eu estava lá, eu estava brincando com um paciente meu que estava contando a história da testosterona. Falei, cara, eu tenho 56 anos, eu vou para o chão e pago 20 flexões. Eu te desafio a encontrar 5 caras num raio de 1 quilômetro de 56 anos que façam 20 flexões. Né? Mas ainda tem sobrepeso? Tem, mas não é essa a questão. A questão é como a gente vai treinando. Então, você vai buscando treinar como você puder. Mas hoje, por exemplo, eu viajo, no aeroporto raramente você tem hoje uma comida mais saudável. Muito salgada, essa coisa toda. Então, leva uma castanhinha, leva uma fruta, às vezes vai comer lá um omelete, num local que você tem opção. Mas o Brasil é um dos países com maior índice de obesidade do mundo. Né? A gente tem muito mais obeso que desnutrido. E eu vejo isso na Amazônia. Eu tenho muito mais paciente obeso que desnutrido. Então, quando você começa a imaginar a educação inclui isso, Marco. A educação inclui ajudar uma pessoa a ter essa visão integral. Né? Essa visão que como eu vou cuidar da minha alimentação, como eu vou cuidar da minha mente, da atividade da minha mente, como eu vou cuidar do meu corpo. beleza. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, a gente vai falar do grande problema dos ultraprocessados. Né? E a gente acaba... Né? Eu estava brincando, eu estou com um grande amigo aqui em casa, o filho dele quebrou a perna, a casa dele está em reforma. Tem 4 aninhos. E ele é um psiquiatra fenomenal, o doutor Davi Vidigal, estava aqui com a gente. Estava o professor Luiz Neto, lá, que está lá em Portugal, um dos maiores especialistas em leitura acelerada. Estava lá, eu vi ele entrar aqui. Então, o que a gente estava falando? Eles têm uma cultura muito do quanto mais natural possível, o menino come muita fruta e tal. Aí eu fui fazer um guacamole. E ao invés de eu usar o Choquitos, o Doritos, o Piriquitos que tem, eu peguei o pão sírio, fatiei, assei na air fryer, então ficou crocante e a gente comeu com isso. Mas é a história de você fazer pequenas escolhas que fazem grandes resultados a médio e longo prazo. Né? Então, beleza. Jô, a gente estourou nosso tempo, né? Eu quero aproveitar aqui e dizer para as pessoas que você provavelmente na tua fala vai dar mais dicas para todo mundo sobre a NeuroWellness, sobre o NeuroWellness, né? E as pessoas vão poder não só escutá-lo, como também perguntar muitas coisas para você nessa oportunidade. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer saber se tem uma idade certa para começar ou não começar a cuidar do cérebro, como é que são
emoções, a questão do neurones e assim por diante. E vão estar lá com você e você vai colocar isso em pauta. Eu também vi passar por aqui a Keila Bueno, também palestrante do evento, a Rose Pedroni, a Thaís Tüller, mais 3 pessoas que passaram por aqui, né, que são palestrantes, colegas suas, lá no Futuro Expo 2023. Né? E aí, ó, veja, vamos repetir aquilo que eu falei no início, da tua cota. Quem colocar no direct nosso futuro.expo, eu quero participar desse evento, e passar seu nome e seu telefone, nosso comercial vai fazer contato direto com você e vai te dar uma cortesia para você que colocar isso, né? E para você poder participar desse encontro fantástico que tem, dentre tantas feras, o professor e doutor Furlan conosco, abrilhantando esse evento de 4 dias, de 8 a 11 de agosto, no Anhembi, em São Paulo. São 5 atividades por dia, você pode fazer até no total 20, tem certificado registrado por universidade, pela Unicesumar. Então, é fantástico. Tem uma feira de serviços, de produtos, de negócios, mas, acima de tudo, aquilo que ele falou mais de uma vez aqui hoje na nossa live, o relacionamento com as pessoas é uma das coisas mais importantes e que a gente não pode abrir mão se quer um cérebro sadio. Né, Jô? Então, eu vou dar para você agora se despedir das pessoas, convidar todos a estarem lá de 8 a 11 de agosto em São Paulo, né? E dar o teu tchau para todo mundo aí, que daí eu encerro novamente aí. Vamos lá, fica à vontade. Pessoal, ó, tá aí o convite, tá aí o presente que o Marcos está dando para a gente. O que eu quero que vocês pensem, usando a própria gancho do Marco, é o seguinte: mais do que vocês estarem lá, eu quero que vocês compartilhem. Minha recomendação é que as pessoas precisam saber, né? Eu fiquei feliz quando o Valdir, eu soube semana passada, né, do que está acontecendo. Hoje a gente tem muita informação, mas a maior parte das informações não são relevantes. Então, olha quanto conteúdo está disponível aqui, né, no Insta, quanta palestra já meio antecipada, né, quando jabá a gente está dando para esse processo, e realmente convidar você a pensar sobre como eu posso viver melhor, como eu posso cuidar melhor do meu cérebro, como eu posso cuidar da minha vida, das minhas emoções, dos meus processos de relações intra e interpessoais. A forma pela qual você se relaciona com a vida é uma escolha. E o Papai do Céu deu para a gente. Eu não acredito que Deus nos daria sonhos que a gente não fosse capaz de realizar, mas Ele diz que tem preço. Guarda seu cheque, guarda seu Pix, guarda seu cartão. Esse preço vai demandar sangue, suor e lágrimas. Você pode falar, nossa, que coisa pesada. Não. Porque a história que a gente vai contar do primeiro Futuro Expo daqui a 3 anos, a gente vai rir de alguns desafios, mano. Eu vou falar, nossa senhora, eu não acredito. Eu tô louco para dar um abraço em vocês, a gente não se vê pessoalmente há 3 anos, há quase 4 anos. Então, meu amigo, é uma honra estar com vocês. Conte sempre comigo. Parabéns pela ousadia. Eu amo vocês pela ousadia, eu acho isso fenomenal. Então, nós precisamos apoiar os ousados para que as transformações possam ocorrer. E eu tenho certeza que hoje uma das principais ferramentas para transformar a educação, para construir um novo mundo, uma nova percepção de realidade, passa pelo Futuro Expo. Valeu, Jô. A todos, uma boa noite. A você, Jô, muito obrigado, gratidão enorme. Um grande beijo, vamos nos abraçar daqui uns dias, se Deus quiser. Amém. E eu quero ir naquele ponto da praia, pegar aquele marcado. Em Arraial aquela da barraca é 43. Vou com a Lu, já vou falar com ela. Vamos sim, pegar um aviãozinho e pensar uns dias em Arraial da Ajuda para pensar na Futuro Expo 2024. Nossa, não, arrepiou. Adoro quando tem isso, arrepiou. Arrepiou até os pelinhos do pescoço. Tá bom, então, meu querido. Um grande abraço, boa noite. Bom Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, abraço.